Bom dia! E aí, tudo bem? Nós estamos aqui hoje, um privilégio poder receber você na nossa live de quarta-feira, falando sobre espiritualização e espiritualidade. Então, gostaria de agradecer todas as perguntas enviadas desde a semana passada que nós anunciamos o tema, né, da live. Nós recebemos algumas e várias, né, algumas não, várias perguntas, e nós vamos aqui tentar responder, nós vamos responder todas as perguntas, digo tentar por conta do tempo, né? Mas nós queremos agradecer muito a vocês. Essa live faz parte do programa de acesso, de estar mais próximo do nosso cliente, programa de apoio emocional ao cliente, apoio emocional à distância ao cliente SBC e ao amigo SBC. Então, é por isso que nós estamos trazendo nessa plataforma vários assuntos relevantes para que, diante dessa situação que nós estamos enfrentando hoje de pandemia, de isolamento social, nós possamos trabalhar os nossos conteúdos emocionais para que, dessa maneira, nós possamos estar organizados emocionalmente falando, para conseguirmos passar, sobrepujar essas dificuldades que nós estamos passando temporariamente, né? Estamos organizados emocionalmente, porque nós entendemos que enquanto você está organizado emocionalmente, fica mais fácil você conseguir sobrepujar essas dificuldades, né? Então, quando você se desorganiza emocionalmente, aí fica mais difícil você sobrepujar tantas coisas, né? Tantas notícias negativas que nós estamos enfrentando hoje. E hoje nós aqui, para poder deixar a nossa live mais recheada, né? E para me ajudar a responder a várias perguntas, nós temos aqui o apoio da Flaviana, que é psicóloga clínica aqui na SBC, e também do senhor Ribamar, que ele é um líder eclesiástico da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, né? Ele é presidente da Estaca, primeiro conselheiro na Estaca Sul, aqui em Fortaleza, e ele vai nos fazer algumas considerações na sua visão eclesiástica, respondendo algumas perguntas, né, pertinentes a essa live sobre espiritualização. Nós vamos dar início, né, primeiro falando sobre espiritualização. Quando nós falamos de espiritualização, nós não estamos falando de religião, né? Então, para iniciar, gostaria de deixar bem claro que religião é uma coisa, nós estamos falando de espiritualização e espiritualidade, que é uma experiência que você precisa ter individualmente, uma experiência individual onde você tem a capacidade de ter um contato, né, transcendental, ou seja, com algo que não é dessa esfera mortal, não é dessa esfera terrena. A experiência que você tem, independente de religião, você desenvolve essa capacidade de se unir, né? Então, dentro dessa experiência espiritual, nós trazemos alguns questionamentos como: o que eu estou fazendo aqui, não é? Por que eu vim para esse mundo? Por que essa pandemia está acontecendo? O que é que vai acontecer comigo depois dessa pandemia, né? E será que eu estou preparado para enfrentar a pandemia? Será que eu estou preparado para enfrentar o pós-pandemia? Né? Como é que vai ser a minha espiritualização? E para falar desse assunto, no viés da psicologia, a psicologia entende que os três eixos, né, do ser humano, o eixo emocional, o eixo espiritual e o eixo físico, eles precisam estarem realmente equilibrados, né? E quando nós falamos do eixo emocional, a psicologia entende que para o ser humano ele ser total, dono de si, estar em pleno entendimento de si, estar bem emocionalmente, estar bem em todas as suas estruturas, ele precisa ter uma experiência espiritual ou espiritualização, independente de religião, de credo, de crença, né? Que seja em Deus, que seja na luz, que seja na esfera maior, no sol, no ar, não sei o quê. Eu acredito em Deus, né? Como cristão. Mas existem vários tipos de crenças e nós estamos falando sobre espiritualização. Eu gostaria de pedir a Flaviana primeiro, antes do seu Ribamar, para que ela falasse para a gente de algumas experiências espirituais, de perguntas, né, que te fizeram. Esse tema, ele se torna um tema bastante pertinente, né? Principalmente nesse momento em que nós estamos passando. Eu creio que todos nós temos buscado forças em vários aspectos, né? Uma força emocional, forças nas nossas crenças. E esse contato transcendental, como a Cristina falou, é algo que traz uma força diferenciada. Então, quando a gente lançou esse tema espiritualização, algumas pessoas já começaram a colocar para a gente no direct, né, algumas perguntas. E as perguntas que eu vou colocar aqui, elas não quiseram se identificar. Então, respeitando o momento delas, a gente vai colocar essas perguntas e respondê-las
né, para que a gente possa, então, prestar esse auxílio. Gente, vamos só pedir licença aqui para fazer um agradecimento, certo, Cristina? Nós do Grupo SBC, a gente está na nossa quarta live, né? Quarta live. E essas 4 semanas nós recebemos muitas ligações de pessoas agradecendo pelos conteúdos, né, de pessoas que realmente foram beneficiadas. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, é prestar esse auxílio a você que está nesse momento de isolamento, que está entrando em algumas questões pessoais, individuais, particulares, que são fragilizadas e que bom que nós podemos contribuir com você. Nós também recebemos muitas ligações com o pedido de atendimento online. E esses atendimentos eles estão sendo feitos, a gente está podendo contribuir, e isso é gratificante. Isso é fortalecedor para a gente, é o nosso objetivo com essas lives. Mas vamos então para algumas perguntas, tá certo? Ele fala mais ou menos assim, a pessoa não quis se identificar, tá bom? Tenho dificuldades para desenvolver o meu lado espiritual. Às vezes acredito, às vezes me sinto fraco espiritualmente. Como posso começar a me ajustar? E aí eu vou começar dando uma opinião, uma visão, eu queria ouvir também a opinião de vocês, lógico, seu Ribamar, né? Vamos pensar um pouquinho, como que essa pessoa, às vezes nós temos realmente essa dificuldade, né? Nós temos nossas religiões, nós temos nossas crenças e princípios, e às vezes se torna um pouco difícil fortalecer esses princípios dentro de nós. O que é a espiritualização? Se tornar espiritual é entrar em contato com essa força transcendental e fazer isso se tornar vivo dentro de você. E às vezes, como essa pessoa ela falou, tem dificuldade em trazer essas crenças, esses princípios vivos dentro de si. E aí algumas práticas podem ajudar a tornar esses princípios, essa experiência espiritual forte, né? Eu gostaria de ressaltar, Flaviana, que esse momento de pandemia é muito comum, é muito normal que as pessoas se percam dentro da sua espiritualização, dentro da sua espiritualidade. Seja nas suas rezas, seja na sua missa, seja na sua... nos seus questionamentos espirituais, nas suas orações. Então, muitas vezes é natural que se desencadeie uma certa fragilidade dentro do seu lado espiritual, né? As pessoas que já exercem uma atividade religiosa, que tem a sua fé, né, que regularmente está na igreja e que hoje não pode estar, normalmente essas pessoas elas já têm uma capacidade maior de se socializar dentro de casa mesmo, nas suas crenças religiosas e continuar nas suas crenças, nas suas orações, nos seus estudos dentro de casa. Outros que não têm esses hábitos talvez tenham um pouco mais de dificuldade, né? Então, esse momento de pandemia realmente é muito natural que as pessoas fiquem meio perdidas, né? Eu digo no sentido espiritual. Mas, como a Flaviana falou, existem algumas formas de como nós podemos avaliar esse nosso crescimento, esse nosso aumento ou diminuição do nosso contato espiritual. Como eu gostaria de falar, antes de você falar, que a questão da fé, independente de credo, ela é importantíssima para que o ser humano ele tenha essa capacidade de desenvolver essa habilidade de referência, né, com Deus, com o Espírito, com a nuvem, com a fumaça, como eu falei, né, com algo maior do que nós. Então, a partir do momento que quando você tem essa capacidade de reconhecer essa necessidade que você tem de se ajustar, de se encontrar e de encontrar esse conforto em Deus, ou na luz, ou no sol, não sei em que você acredita, quando você percebe essa capacidade e você se debruça a ela, você acredita, é mais fácil enfrentar, porque certamente você já deve ter tido algum tipo de experiência espiritual, né, individual ou coletivamente na família ou com amigos, e daí com essas experiências você tem a subselência, né, tem a garantia de que as coisas podem melhorar, não é verdade? Vamos agora ouvir o seu Ribamar, que ele vai responder para nós. Chama só de Ribamar, pode ser? Sim, é muito jovem, né? Então, o Ribamar ele vai responder para nós dentro da visão eclesiástica dele, que ele exerce, né, na igreja dele, como é a pergunta que a Flaviana falou, né? As pessoas que estão se sentindo mais afastadas espiritualmente, né? O que é que elas devem fazer? Bom dia. Na sua opinião, né? Então, é um prazer
ter sido convidado para participar dessa live. Eu gostaria de agradecer a doutora Cristina. É um privilégio, está certo? O privilégio é nosso, é a honra. Eu me senti, sabe, eu não acreditei muito não, mas agora é a realidade. Meus amigos, eu gostaria de relembrar o seguinte. Com relação à nossa espiritualização, ou espiritualidade, ou vida espiritual, como você gostaria de falar, existem alguns princípios que não necessariamente você tem que fazer parte de uma religião determinada para você desenvolver. Existem vários princípios que não está dizendo que só tem naquela igreja, naquela ou naquela. Não. O primeiro, que é mais falado e que nós já sabemos de experiência, não precisa você ser um estudioso da Bíblia para poder saber disso, que a fé, como a doutora Cristina falou aqui, é um deles. O princípio da fé. Mas aí você diz assim, mas o que é fé? Eu tenho pouca fé, eu tenho muita fé. Aí eu digo, mas como é que você vai representar essa fé? Como se pode representar um ato de muita fé? Né? Podemos citar um exemplo bem simples, porque a simplicidade é a coisa que o Pai do Céu, Ele gosta. Então, daqui a pouco eu tenho um grupo de pessoas para ir pegar lá num determinado local. Eu tenho fé que eles vão chegar aonde foi determinado. Eu vou ficar aqui esperando para que eles possam chegar. Não é assim. Se eu tenho fé, eu vou fazer algo. Então, tem comprovado, né, que a fé, ela age de acordo com a nossa ação. E com respeito a você se sentir fragilizado, não se preocupe por você se sentir fragilizado. Nós, independentemente, somos frágeis, meu irmão. Nós somos frágeis. Nós temos que ver o quê? Nós dependemos, temos que reconhecer, que nós dependemos 100% de uma força divina, que só pode ser o nosso Deus. Não se preocupe, você está dizendo, não, eu estou fraco, eu não sei o que eu faço. Faça que todo mundo, o que nós gostamos de fazer, exercer alguns atributos que nós podemos desenvolver independentemente de religião. Que um deles é a fé, tá certo? Interessante falar que quando nós nascemos, existem duas grandes fontes de espiritualização. Quando nós nascemos, deixar bem claro, né? Para a psicologia, o viés da psicologia, que nós precisamos nos conhecer a si próprio e conhecer, né, que nós precisamos reconhecer que nós precisamos dessa força, né, que nos dá esse sustento, né, espiritual. E que esses processos, né, emocionais, eles precisam estarem amparados dentro do equilíbrio, e o equilíbrio espiritual, ele ajuda muito no equilíbrio emocional. Isso é fato. Então, diante disso, nós precisamos entender que quando nós nascemos, todo ser humano que tem vida, né, aqui nessa esfera terrena, nós recebemos duas fontes, né, de espiritualização. A primeira fonte é a luz de Cristo. Então, independente de religião e de fé, quando se nasce, tem a luz de Cristo. Todo mundo ganha-se liberalmente essa luz de Cristo. E a segunda fonte de espiritualização é o dom do Espírito Santo, para os cristãos, né? Que é muito válido, que ele é desenvolvido através da fé, como o senhor acabou de dizer, não é verdade? Independente de religião, esses dois dons, a luz de Cristo e o dom do Espírito Santo, eles são desenvolvidos na capacidade da minha fé, das minhas experiências com o transcendental, com Deus, com Cristo, com a luz, né, com o que nós acreditamos, né? Como eu já falei, eu particularmente acredito muito em Deus, viu? E já passei por várias situações que me provou, né, que dentro das minhas limitações físicas e emocionais, o meu lado espiritual ela falou mais forte, mais alto, e me deu substância, né? Me deu força, me deu vitaminas para poder prosseguir dentro das minhas perspectivas, né, terrenas, digamos assim. Então, eu gostaria de passar agora para a Flaviana, para ela falar do olhar dela sobre a fala do Sr. Ribamar. Pronto, é interessante nós pensarmos, certo, nessa fé, nessa força que leva a gente a fazer coisas que a gente imaginava talvez não serem possíveis, né? Primeiro ponto bem importante é nós buscarmos nos conhecer. Quando a gente se conhece, então a gente se questiona quem eu sou, qual é o meu propósito aqui na Terra, qual é o meu propósito específico de vida, e isso leva a gente a buscar essa força transcendental. Então aí onde vem o indivíduo a se encontrar. Essa pessoa que sente dificuldade de se tornar alguém espiritual, ela precisa primeiro se encontrar. Primeira dica interessante seria essa, né? Busque o autoconhecimento,
busque se ver, veja suas qualidades, quais são os princípios que regeram sua vida até hoje, com os quais você se sente confortável, né? É o princípio de solidariedade, é o princípio que você aprendeu lá dos seus pais, né? De honestidade, de um bom caráter. Esses princípios são formadores da nossa espiritualidade, da nossa personalidade. Ao buscar esses princípios, nós vamos nos identificar com esse ser transcendental. Qual é, então, o ser transcendental que vai me dar essa força, né? Esse qual suporte, Deus, né? Qual é o teu suporte? Qual é o teu Deus? Qual é aquilo que vai te dar essa força para superar esses desafios? Eu estou passando por um momento crítico emocionalmente, então a minha força espiritual, ela vai me ajudar no meu emocional. Como a Cristina já citou no início, né? Nós somos esse ser de 3 partes, físico, espiritual e emocional. Mas quando um é afetado, o outro também se afeta. Então precisa ter uma força nos 3. Exatamente. Naturalmente, esse período que nós estamos vivendo hoje nos dá a capacidade de nos achegarmos mais a esse lado espiritual de cada um, né? Esse lado espiritualizado de cada pessoa. Por quê? Porque diante do nosso dia a dia corrido, das nossas labutas, né, do nosso trabalho, estudo, da nossa correria do dia a dia, nós, naturalmente, nos distanciamos um pouco dessa capacidade de mover essas ações, né, de se conectar espiritualmente com esse ser ou com essa fé. Existindo hoje essa necessidade de se estar em casa por conta do isolamento social, você tanto se faz mais fragilizado, como também recebe, né, sente a necessidade de buscar aumentar essa sua espiritualização, né? E eu digo isso porque, por experiência própria e por experiência de vários pacientes, né, que nós estamos atendendo no sistema online, como a Flaviana falou, e as pessoas falam muito isso, né? Então, essa necessidade de nós termos esse feedback com o lado espiritual, essa espiritualização, nesse momento ela é essencial para nós podermos, sabemos quem eu sou, onde é que eu estou, o que é que eu vim fazer aqui, o que é que eu faço parte, por que é que eu faço parte desse mundo, né? Diante dessa pandemia, o que é que eu posso levar de benefício para outras pessoas e para mim própria, para minha família, como é que eu posso me preparar e preparar minha família para pós-pandemia, como é que a gente vai passar por tudo isso. E essas questões espirituais são tão fortes que nós podemos observar que durante esse mês todo, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, nós percebemos várias manifestações de pessoas independentes de religião, de todos os grupos de religiões, né, de espiritualização, de fé, se conectando através de rezas, de orações, de músicas, de cânticos, né, de jejum, né, jejum mundial. Foi proposto um jejum mundial, eu participei de 2 jejuns mundiais, um jejum aqui no Brasil, como o presidente da República sugeriu um jejum para amenizar, minimizar, né, os efeitos negativos dessa pandemia. Então, eu também participei desse jejum. Então, são fatos, né, são fatores emocionais que juntam, né, todo mundo em um só objetivo para juntos construirmos essa capacidade espiritual, essa fortaleza espiritual de sobrepujar as nossas dificuldades espirituais. Então, eu particularmente, eu adoro quando eu vejo nas publicações nas redes sociais, né, no jornal, que eu assisto pouco jornal para não me contaminar com tanta coisa negativa, né? Uma vez por dia já é o suficiente, pronto. Mas eu fico muito agradecida quando eu vejo isso e compartilho com outras pessoas, porque é isso que nós precisamos levar, né? Dessa espiritualização, dessa capacidade que nós temos de renovar, de resgatar o nosso eu, de resgatar as nossas qualidades, como a Flaviana falou, desde os nossos princípios que nós aprendemos desde os nossos pais, que são os princípios que regem a nossa vida hoje. Então, é essencial que nós tenhamos essa capacidade de percepção, esse feeling, essa sensibilidade de perceber que, independente de crença, você precisa desenvolver esse seu lado espiritual, né? Que seja através de uma meditação, que seja através de uma oração, de uma reza, eu não sei como você achar melhor, mas que se precisa, né, precisa fazer essa evolução, né, do ser humano, se precisa. Pois não, se eu queria falar, pode falar, diga. Sabe uma coisa que foi falado aqui agora, que
Flaviana falou, a dona Cristina reforçou e eu vou repetir. Quem nós somos? Né? Quem você é? Quem eu sou? Nós temos que tirar da ideia de sermos ninguém, porque nós somos alguém, sabe? E esse alguém tão importante para Deus. E existe um atributo também tão interessante, eu sei, muitos, mas existe a esperança, né? Eu falei da fé, agora eu vou falar sobre a esperança. Não tem que, porque esperamos que aconteça algo melhor, certo? E existe o desespero, é o oposto. Os dois não podem estar na mente de um ser humano ao mesmo tempo. Se você tem esperança, você está tranquilo. Se está em desespero, não está tranquilo. Né? Então, existem essas duas coisas. A esperança e existe esse oposto, a oposição. E isso é o lado que nós devemos... Essas são as coisas que devemos, por exemplo, a fé e a dúvida. Não pode haver na mente de um ser humano ao mesmo tempo. Se você tem dúvida, a fé é fraca. Né? E aí, existem esses atributos que têm que ser trocados. Não, nós vamos só substituir. E ele não está querendo dizer que você tem que fazer parte de uma religião, não. Está dizendo que nós temos que nos elevar e reconhecer quem nós somos. Né? Estamos aqui hoje com um propósito, como todos os filhos de Deus, sabendo disso, não sei por que alguém ainda tem dúvida, mas por sermos todos filhos de Deus, independentemente. E aí nós temos que acreditar. Assim, acreditar, né? Às vezes não é tão fácil assim. E aí nós saímos daquele estado de só substituindo as coisas, né? Se eu estou com dúvida, de agora para frente, eu vou fazer o que eu posso dizer, fé para que a dúvida possa afastar. Se eu estou em desespero, eu vou fazer com que adquirir uma esperança em algo melhor. E aí você pode até dizer assim, não, mas eu não estou vendo nada que mostre que eu vou ter algo melhor. Não, não precisa mostrar. Porque a fé, mas também ela diz que é acreditar em coisas que se não vê, mas também que é verdade. Interessante. É muito interessante. Interessante a sua fala, né? Eu gosto muito de um discurso que houve no ano passado, da Michele, irmã Michele, que ela é conselheira das moças geral, conselheira geral das moças, da Organização das Moças. E ela disse que para se desenvolver essa capacidade, né, espiritual, dessa espiritualização, nós precisamos desenvolver 3 fatores, né? O primeiro é ter esse contato de propósito, se conectar, fazer essa conexão com o seu lado espiritual, através de orações. Antigamente, na Bíblia, a gente percebe, né, que os profetas eles subiam as montanhas para poder se conectar, né, com Deus. E daí ela sugere isso, você se conectar ou através das orações, no seu quarto, não sei aonde. E depois disso, que você se encontrar, como a Flaviana falou, dentro desse mundo, você se encontrar nessa sua necessidade de se espiritualizar, depois disso é agir sem demora. Porque normalmente, quando você se conecta espiritualmente, muitas coisas você aprende. Então, tudo que você aprendeu, que sentiu, você precisa agir sem demora. Agir sem demora como? De repente, você pode ser um braço de ajuda a uma pessoa da sua própria família que está precisando de um conforto emocional, de uma ligação, especialmente os idosos nesse momento de pandemia, né, de isolamento social, como são um grupo de risco, são as pessoas mais afetadas. Então, normalmente eles estão em casa há muito mais tempo do que todos nós, né? E não podem sair realmente de jeito nenhum. Então, se mandar mensagens, fazer um FaceTime, mandar vídeos, áudios, né, fazer uma ligação, mandar uma cartinha por alguém que chegue na mão dele, para ele perceber que ele está sendo lembrado. Então, dessa maneira de agir sem demora, como ela falou, é a capacidade de espiritualização que você tem, de se estar cheio, né, de espiritualidade, de poder ajudar outras pessoas, exatamente com essa confiança. E a terceira, ela diz, receber uma designação do Senhor, de Deus, né? Quando você se conecta, normalmente você recebe uma designação, prova disso são esses projetos sociais que acontecem, né? Então, diante de tantas necessidades, dessa demanda de máscaras, né, de falta de EPIs, as pessoas estão se mobilizando, várias pessoas que estão confeccionando as suas próprias máscaras, confeccionando máscaras e doando para outras pessoas, né? Grandes empresas, pequenas empresas,
Então, é um legado que a pessoa recebe, né? E, entende que você precisa ajudar de alguma maneira. Então, agir sem demora e receber essa designação divina e proteger, né? E proteger as pessoas que estão precisando da sua atuação. Umas 2 semanas atrás, eu vi um projeto lá em São Paulo de 3 moças, né? De 3 mulheres, 3 mães de família, que elas fizeram na sua comunidade uma arrecadação de biscoitos e suquinhos de caixinha, e fizeram várias sacolinhas. Como elas não podiam se expor e nem aglomerar muitas pessoas, elas colocaram esses kits, né, que elas formaram de biscoitos com suquinhos, em uma grade, em uma praça, você viu? Né? Eu achei muito interessante a atitude que elas tomaram. Então, elas receberam a designação e elas fizeram muito bem feito. Então, as pessoas que estavam precisando naquele momento, que eram as pessoas que trabalhavam, os catadores de lixo que estavam no momento sem poder trabalhar, porque não tem, né? Eles não podem, nesse momento, se expor, então eles estavam lá e agradecendo. Olha, foi muito bom, me ajudou muito, foi a única refeição que eu tive durante esse dia, foi esse biscoito com esse suco. Então, quer dizer, essa designação que muitas vezes nós recebemos, a gente pode até não perceber que é uma coisa, é uma inspiração espiritual, né? Faz parte da nossa espiritualização. Então, isso quer dizer que todos nós precisamos, para viver nesse mundo, ter essa capacidade de nos desenvolvermos espiritualmente, né? Desenvolver essa capacidade espiritual. Fala. Ia cortando, tá? Interessante também, Cristina, a gente quando se sente às vezes um pouco, é natural que às vezes a gente se sente um pouco mais fragilizado com essa crise, né? Com as situações que nos frustram, não estou falando só do isolamento social, às vezes acontecem coisas em nossa vida que nos frustram e faz a gente se perguntar, né? Por que aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo? Será que a minha fé não é válida? Será que o meu lado espiritual não é forte o suficiente? Então, nesses momentos em que nós estamos nos questionando, é interessante nós pararmos um pouquinho e pararmos de nos culpar em relação a isso, né? E buscarmos então aquela força espiritual. Eu não vou me culpar por estar me sentindo fraco. O que eu vou fazer? Eu vou fazer desse momento de fraqueza um momento de fortaleza. Eu vou me encontrar com essa minha força transcendental e eu vou então fazer as práticas, os dogmas daquilo que eu acredito, né? Se é a religião A, B ou C, todas as religiões ou dogmas ou forças transcendentais, elas trazem algumas práticas que nós precisamos colocar em vigor. Os princípios, as práticas, e a gente começa então a ter essa força que a gente estava sentindo-se fraco. A partir do momento que a gente atua, a gente vai à ação, né? A gente faz algo de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Se a minha fé, a minha força me faz crer que eu preciso de uma oração, então é nela que eu vou me agarrar. Se a minha fé, a minha força me faz crer que eu preciso, né, ser um pouco mais solidário para receber essa força, então é nisso que eu vou me abraçar, é nisso que eu vou me agarrar. Não na culpa de estar se sentindo fraco espiritualmente, de pensar que não tem a capacidade de ser alguém forte espiritualmente, mas sim em ver a possibilidade de como se tornar forte espiritualmente, né? A gente mudar essa questão de se sentir culpado para ser um agente, para fazer algo que faça com que a gente se sinta forte espiritualmente. É isso que vai nos trazer essa fortaleza que a gente precisa nesse momento. A gente precisa ter esse equilíbrio, esse bem-estar emocional e espiritual e propagar isso para as outras pessoas, né? Quando eu faço isso, vem de dentro de mim, eu começo então a compartilhar com os outros, eu naturalmente vou me sentir forte. E é interessante, Flaviana, que sempre, normalmente, quando se faz algum benefício para outra pessoa, você se sente tão fortalecido, espiritualmente falando, né? Você se sente tão energizado, tão espiritualizado, que o desejo é de fazer mais e mais, né? Projetos, ações que possam beneficiar outras pessoas. Isso é interessante porque faz parte dessa espiritualização, né? Individual, essa capacidade de desenvolver. Quando nós falamos da capacidade de desenvolver essa espiritualização individual, quer dizer que o Ribamar, a Flaviana, eles não podem, de maneira nenhuma, exercer a minha espiritualização, né? Podem desenvolver a minha capacidade de desenvolver essa minha espiritualização. Somente eu própria posso ter essas experiências individuais, né?
muitas vezes nós percebemos, né, nas mídias e tudo, a capacidade espiritual em conjunto de várias pessoas, quando se juntam para rezar, para orar, para fazer um jejum. E essa capacidade já é um outro tipo de capacitação espiritual, né? Que também é uma experiência muito válida, que também faz parte dessa energia positiva, né, da espiritualização. Nós recebemos várias perguntas aqui. Tem mais perguntas aí também, Gabriel? Eu queria falar aqui de uma perguntinha que me perguntaram assim, olha. Como melhorar a minha espiritualidade quando eu me sinto depressiva? Então, normalmente, a pessoa no estado depressivo ela já se sente incomodada, ela já se sente enfraquecida e às vezes não espiritualmente. Não quer dizer, por ela estar passando pelo processo depressivo, ela tenha que, a sua espiritualidade, ela perca a sua espiritualização, a sua espiritualidade. São duas coisas diferentes, né? Claro que a depressão, quando ela é gerada já em um nível já bem considerável, ela pode se interferir nessa espiritualização. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque a depressão ou o estado depressivo, ele pode gerar o desconforto de você não se espiritualizar, não ter força suficiente para as suas experiências espirituais, né? Então, como a Flaviana falou, nessas experiências nós precisamos ter a capacidade de se encontrar como pessoa, de se encontrar com um ser maior que você acredita e exercer algumas ferramentas que possam ajudar nessa experiência de espiritualização, como leituras, né, positivas, leituras da Bíblia ou leituras que você ache positivas, orações, os jejuns coletivos, que eu achei fantástico esse jejum, né, essa disponibilização das pessoas jejuarem por outros que nem conhecem, para poder se sobressair de uma maneira minimamente agressiva, né, dessa pandemia, dos efeitos negativos que a pandemia ela está oferecendo para a sociedade no geral, não só na parte econômica, né, mas na parte emocional. Nós que trabalhamos na psicologia, nós estamos diariamente atendendo aqui os nossos clientes, os nossos sócios que já estão enlutados, já estão passando por um processo de luto, já estão doloridos, né, por perder os seus parentes, seu ente querido, e perderem nesse momento de pandemia, que não se pode velar o seu próprio, a sua pessoa querida, não se tem aqueles rituais de despedida, é muito doloroso, né? E a gente pode perceber que essa capacidade que a pandemia ela está oferecendo, né, está gerando tanto essas informações negativas que existem, né, nas mídias, elas geram esse desconforto emocional, trazendo muitos ruídos, né, trazendo muitas dores, muito sofrimento. E isso me preocupa bastante nas questões, como é que vai ser, né, depois que passar tudo isso? Daqui a 2 meses, como é que eu vou lembrar do meu ente querido, do meu ente falecido? Como é que eu vou velar esse corpo que eu não posso velar mais? Como é que eu vou viver o meu processo de luto da maneira correta, como é para ser vivido? Porque, no geral, como está acontecendo hoje, não se tem a capacidade, não se tem a condição de viver o processo de luto propriamente dito, como deveria ser, né? E isso me preocupa bastante. O que é que você acha, Flaviana? Aí se torna mais relevante ainda a questão de nós sermos esse ser bem-sucedido nas 3 áreas, né? Bem-sucedido que eu falo assim, ter esse bem-estar espiritual, emocional e físico. E aí reforça um pouquinho mais a pergunta que tinha sido feita, né? De nós, como é que eu posso então me manter forte espiritualmente, né? Se eu tenho uma depressão ou alguma coisa, como é que uma coisa engloba a outra? Nós temos esses 3 lados e temos pessoas especializadas para nos dar amparo nesses 3 lados, né? O seu líder eclesiástico, o seu Deus, a sua força, ele pode lhe dar esse amparo espiritual, ele pode ser esse guia. O seu psicólogo, você não hesite em procurá-lo nesse momento, que ele vai dar esse amparo emocional. E se existe alguma parte física do seu que está abalado nesse momento, então também vem as questões médicas. Então tudo isso engloba
Aí quando a gente fala do luto, né, o que tem a ver essa minha estrutura, esse meu bem-estar com o luto? Tem a ver que nós, quando passamos por situações delicadas, situações que nos desorganizam emocionalmente, como o luto e outras situações que vêm à nossa vida cotidiana, nós precisamos então nos observar. Como que eu estou nesses 3 pontos? Eu estou precisando de auxílio espiritual? Eu estou precisando de auxílio emocional? Eu estou precisando de algum auxílio, né, na minha estrutura física? Minha saúde não está bem? Então eu preciso buscar esse auxílio de uma maneira profissional. E aí eu preciso buscar também de dentro de mim, né? Eu preciso buscar essa força transcendental dentro de mim. O que me fortaleceria nesse momento? É pensar com esse olhar positivo. Não é eu fechar os olhos para a realidade e pensar que eu não tenho o direito de me sentir triste ou eu não tenho o direito de passar por um momento difícil. Não, você tem o direito de se sentir triste. E se sentir triste não é um sinônimo de fraqueza. Fica bem Pelo claro, contrário, né? Você reconhecer as suas tristezas é algo forte dentro de você. É algo que mostra que você tem a capacidade de se observar e ser forte nesse momento. É significar, não é? Primeiro sinal de fortaleza. E aí, então, a partir disso, você se encontrar pedindo esse auxílio. Né? Não pense que você está incomodando o outro. Pense que é o seu momento de receber algo do outro que possa lhe fazer forte. Muito bem. Eu tenho agora uma perguntinha para o senhor, tá? Ribamar, me perguntar diretamente para você essa pergunta. O que seria bom para meus filhos adolescentes desenvolver o seu lado espiritual, já que estão se sentindo fracos nesse momento, né? Nesse momento, é uma boa pergunta. Existe uma frase que fala assim de um profeta, né, desses últimos dias, que ele falou o seguinte, que o maior pregador da verdade é aquele que dá o exemplo. Então, o exemplo, porque se você falar algo para alguém, alguém vai ouvir. Mas se você der o exemplo vai gritar, vai ecoar na mente, na visão, no ser daquela pessoa. Então, o exemplo é a melhor coisa. Então, mais do que nunca, o Salvador Jesus foi o nosso exemplo. E o esforço de os ensinamentos aos jovens com seus pais, o seu esforço de ensinar, faz efeito. Faz efeito. Viu? Eu tenho uma experiência vivida que eu presenciei. Eu presenciei de que um adolescente, uma família de vários filhos, e os pais tinham aquela preocupação como todo pai. Quero ensinar, quero ver o meu filho progredir. E tinha um que não estava dando muita atenção àqueles ensinamentos. Sempre na hora da reuniãozinha que eles se reuniam para orar, de alguma forma, ou estudar a Escritura, se chegar mais perto de Deus, tinha um que ficava meio receoso, não queria. E aquele era a preocupação. Futuramente, ele foi fazer um trabalho de evangelizar as pessoas, pregar o evangelho, ou seja, ser missionário, e nessa ocasião ele agradeceu. E disse, hoje eu sou tão grato a meus pais, por aquelas reuniões que eles faziam, e imaginava que não estava fazendo efeito na minha vida. Então, amigos, sempre fazer algo faz efeito. Não vamos esquecer de que nós temos um Pai no céu. Não é qualquer pai, certo? Não é qualquer pai. É um Pai perfeito, que Ele nos entende, Ele sabe do intento do nosso coração, Ele ouve e Ele responde às nossas orações. Mas tem que ter um detalhe. Se é a vontade dele, às vezes a sua oração pode ser sim, ótimo. Às vezes pode ser não, aí para você já não é ótimo. Ou às vezes demora um pouco. Mas isso é uma realidade, é uma verdade. Existem verdades, né? Existe verdade e existe verdades. Essa é uma verdade que não pode fugir. Temos um Pai no céu. E foi feita uma pergunta para o próprio Senhor. O Salvador Jesus Cristo estava lá e ele viu um cego de nascença. Um cego, nasceu cego. E chegaram para ele e perguntaram, mas Senhor, o que aconteceu? Que castigo? Quem pecou nessa situação? Esse daqui nascer cego? Foi ele ou foi o pai? E a resposta do Senhor foi sim. Ele disse, nem foi ele e nem foi o pai dele. Então ele já queria encontrar uma culpa. Como foi falado aqui pela Fabiane. Ele queria encontrar uma culpa. O culpado foi você. Não, o culpado agora é o governo. E o coronavírus, eu não sou culpado, mas alguém é culpado. Nós temos um Pai no céu que está vendo tudo isso. E deu um dom tão excelente. Liberdade de escolha, livre-arbítrio. Hoje você veio, eu vim com camisa verde que eu escolhi. Coisa boa. Foi a minha escolha. Então, as nossas escolhas também faz a diferença na vida espiritual e na espiritualização e no seu ato e a caminhada em busca de Deus.
a sua decisão pequena, não precisa ser grande não. Grande não. Grande só Deus, precisa ser só pequeno, né? Para grande diferença. Interessante, muito obrigada pela resposta, viu? Tem outra perguntinha aqui que fala assim, algumas técnicas para melhorar os meus hábitos, né, diante dessa pandemia. Nós já falamos de várias técnicas, né, que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, né, dentro da espiritualização, da meditação, dos exercícios físicos, eles são muito relaxantes e eles também dão um certo conforto para você se sentir melhor, se sentir bem organizado para poder se espiritualizar. Mas uma coisa interessante são os abraços virtuais. Eu acho que dá uma energia, emana uma energia tão bacana, né? Os abraços espirituais, as conversas, né? As palavras positivas, as palavras de bom ânimo, porque se nós não usarmos nesse momento de dificuldade esse hábito, né? Apesar da situação crítica que está se formando, né? Que às vezes eu tenho a impressão, eu particularmente, que é um certo exagero, mas nós precisamos sim entender que quanto mais energia positiva emanar de mim, quanto mais energia positiva eu poder receber também, eu pensar, executar nesse pensamento, nesse olhar, nessa espiritualização de energias positivas, mais efeitos benéficos eu vou trazer para mim próprio, para as pessoas que estão ao meu redor, para as pessoas que estão longe de mim, né? Então, eu acho que você receber uma palavra de conforto, de ânimo, de bom ânimo, faz toda a diferença nesse período de pandemia, já que você quer muito essa dica de melhorar os seus hábitos, né? Então, os hábitos negativos, eles devem ser desconstruídos da nossa vida. Se eu tenho um hábito negativo de acordar muito tarde, é errado nessa pandemia eu estar acordando muito tarde. Eu não tenho nada que fazer, tem muita coisa que fazer, né? Então, estabelece uma rotina dentro de casa para que dessa maneira você possa estar não só interagindo dentro da sua casa com as pessoas do seu lado, né, mas realizando tarefas que você possa se sentir satisfeita, né, emocionalmente falando, que você se sinta útil, né, nesse momento. Não necessariamente que você tenha que estar em cima da cama dormindo 24 horas por dia só na televisão ou só no computador, de maneira alguma. Especialmente quem tem crianças, poder estabelecer, está terminando nosso tempo, estabelecer rotinas para as crianças também, para que elas não fiquem nesse ciclo, né, de que eu estou de férias, né, e ninguém está de férias, né? Nós estamos passando por uma situação e que diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, pandemia de isolamento social, nós precisamos sair dessas experiências diferentes, né? Muito melhor do que quando nós entramos, do que quando iniciou-se essa pandemia, ou seja, naturalmente, nessas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, cada um de nós passou por várias experiências dia após dia. Todas as semanas de isolamento social foram novas experiências. E se eu passar dessa experiência aqui, né, essa experiência mundial, sair dessa pandemia, a mesma pessoa que eu entrei, então não terá sido válido coisa nenhuma para mim esse fator dessa construção espiritual, dessa construção emocional, dessa construção de todos os eixos, né? Como pessoa, como ser humano, nós precisamos entender que nesse momento eu preciso extrair dessa situação o melhor de mim, né? A minha melhor essência, para que quando passar tudo isso que vai passar, não é? Quando passar tudo isso eu possa ser uma pessoa excelente, eu possa ver. Eu, particularmente, hoje eu vejo coisas que eu não via antigamente, né? Antigamente, eu digo, um mês atrás. Eu vejo coisas práticas que eu perdi, né? Que eu passei sem fazer, práticas diárias, coisas simples que eu poderia fazer, que me dá um prazer, um prazer na minha estrutura, né, emocional, que eu tinha perdido isso, né? Como, por exemplo, cuidar das minhas próprias coisas. Me dá um super prazer poder limpar minha casa, poder organizar meu closet. Então, por conta da minha demanda, dos meus processos, então essas coisas eu estava delegando a outras pessoas. E como essa prática me renovou, né, me fez perceber que com coisas simples eu posso me sentir bem,
né? Então, certamente, eu particularmente, eu acho que eu estou construindo, não só comigo, mas dentro do meu lar, com meus filhos, mesmo distante, né? Minhas filhas, a minha filha menor, com meu marido, nós estamos construindo dentro de nós essa perspectiva de nos tornarmos pessoas melhores, porque não adianta nada nós passarmos por essa dificuldade toda e sair a mesma pessoa. Nós temos a obrigação de ter uma visão mais ampliada de mundo, do que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu estou contribuindo para esse mundo, será que que está sendo válido o que eu estou fazendo? Eu entendo muito isso como um meio, uma forma, uma maneira que eu tenho de me espiritualizar também. Porque à medida que eu penso no outro, eu estou sinceramente tendo a capacidade de ter essa liberdade de me espiritualizar, de me achegar, de me aproximar de Deus, de me aproximar das pessoas de uma maneira carinhosa, de uma maneira calma, de uma maneira fervorosa, de uma maneira simples, de uma maneira através da minha fé, né, ter a capacidade de tocar outras pessoas e de ser tocada também, né? Nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu não queria deixar passar certas pessoas que estão participando aqui com a gente no Instagram. Vou tentar resumir 2 perguntas em uma, pode ser? Sim. Então, a Pamela estava interagindo com a gente, Daniele também está interagindo. Obrigada, meninas que estão participando. E aí elas estão falando, né, em relação aos amigos que elas têm que não fazem parte da mesma prática religiosa, como que elas podem incentivá-los a viver nessas práticas, a se espiritualizar, em outras palavras, mesmo não fazendo parte da mesma religião. E aí eu pego o gancho da fala que a Cristina acabou de passar. Né? Esse é o momento da gente entrar de encontro consigo mesmo e olhar para o outro de uma maneira empática. O que é que a sua amiga acredita? O que é que na fé dela vai fazer ela se sentir forte espiritualmente? Incentive-a a, então, colocar em prática essas práticas, né, religiosas que na fé dela, de acordo com os princípios que ela acredita, podem fortalecê-las espiritualmente. Quando a gente fala de ser forte espiritualmente, a gente tem que olhar o outro de uma maneira empática, né? O que você acredita? Conheça as crenças da sua amiga, aquilo é importante para ela. Então, a partir do momento que você conhece as crenças daquele ser que está próximo de você, incentive-o a vivê-los da melhor maneira possível. Interessante quando a Flaviana fala isso, quando nós temos um olhar empático, quando nós nos colocamos no lugar das pessoas, né, normalmente nós temos um certo carinho, um certo amor, né, nós dispomos dessa capacidade de amar o outro quando nós nos colocamos no lugar dele. E uma coisa importante também, além de se colocar no lugar dele, é não fazer julgamento. É uma forma que se tem de facilitar você se colocar no lugar dessa outra pessoa, empaticamente falando. Porque quando nós começamos a julgar, porque fulano não presta, porque eu sou melhor, porque não sei o que mais lá, fica muito difícil você se colocar, né? Você tem uma visão, uma visão mais empática da pessoa que você está querendo ajudar. Suas considerações para encerrar. As considerações. Não, só reforçando aqui, interessante. Os princípios divinos, eles são eternos. E eles são duradouros e eles não mudam. Se você tem um princípio divino e o seu amigo não tem, excelente. Continue praticando, porque ele não vai conseguir viver na mediocridade, vendo que você está na felicidade. Não vai acontecer isso. Jamais. Ou ele vai continuar sendo seu verdadeiro amigo, ou ele não vai ser seu amigo. E aí, naturalmente, vai acontecer as coisas que não precisa haver uma discussão, nem uma discórdia, nada, as coisas acontecem naturalmente. E só reforçando a pergunta dos jovens, pais e mães, ensine você mesmo, não deixe ninguém ensinar não, porque os outros vão ensinar de outra maneira, né? Embora seja uma pessoa da sua alta confiança, não, o herói do seu filho é você, o herói do seu filho é você, é o seu pai, a sua mãe, você que tem que ser o herói, então ensine, porque vai ser cobrado se você não ensinar, não vai ser do amigo dele, nem da prima, nem da tia, nem da avó, vai ser cobrado de você. Ensine o que é certo, né? Naturalmente. O que é certo. E está feito. Flaviana, suas considerações aí para a gente encerrar. Eu, na verdade, me sinto muito feliz de falar desse tema, né? Eu acredito que nós precisamos nos tornar seres completos.
ter um bem-estar completo faz parte também de me tornar um ser espiritual. É um processo individual. É um processo de você consigo mesmo, de buscar essa força, de se conhecer melhor e de ser essa fortaleza. E algo que ajuda nesse processo é propagar o bem. Certo? É verdade. Então, propague o bem. O que você tem de bom hoje que você pode compartilhar com alguém? Pense aí um pouquinho. Pense se você sabe fazer um artesanato, então de repente não era hora de você fazer um vídeo curtinho, postar nas suas redes sociais para ajudar alguém a desenvolver esse talento também? Né? Se você é um bom conselheiro, então não é o momento de você escrever algumas palavras nas suas redes sociais. Pode sociais. até fazer esse vídeo e nos marcar que a gente vai repostar, né? Com certeza, né? É uma ideia que nós queremos, então, que todo mundo que esteja assistindo as nossas lives coloque em prática aquilo que a gente está colocando em questão. Então, propague o bem. Vamos criar uma hashtag, né? Hashtag propague o bem. Pronto. E aí marca lá o Grupo SBC, a gente quer ter certeza que você entendeu a nossa mensagem hoje, que está colocando em prática aquilo que a gente proporcionou. Obrigado. Na espiritualização, a gente precisa entender que todos nós, né, somos filhos, né, que nós somos pessoas iguais, né, que aqui não existe, pelo menos nessa pandemia dá para a gente perceber, né, muito claro, que não tem essa história que eu tenho a minha conta bancária maior do que o outro, todo mundo está no mesmo barco. Então, diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo, que nós possamos ser seres mais empáticos, né? Possamos nos colocar sempre no lugar do outro. As orações comunitárias são muito bem-vindas, as energias comunitárias, as energias positivas são muito bem-vindas também. E eu gostaria, né, terminando aqui as minhas considerações, de agradecer a participação de cada um de vocês por terem enviado várias perguntas. Nós não tivemos tempo suficiente para falar de todas as perguntas, né? Mas nós vamos responder individualmente no seu Instagram ou no Facebook. Nós vamos responder individualmente cada uma dessas perguntas. E queria dizer para vocês que esse programa de bem-estar que a SBC está proporcionando para os clientes da SBC e os amigos, para nós estarmos mais próximos, né, de vocês, nós vamos trazer um tema muito relevante na próxima semana, que é os efeitos econômicos da pandemia, com a Alanis. A Alanis, ela é consultora financeira, é uma grande conhecedora do momento que nós estamos vivendo hoje, né? Então, das questões econômicas, ela vai dar muitas dicas, não para quem tem empresa, não, para todo mundo, que tenha negócio ou não, que você receba só o seu salário, que você seja empregado ou empregador, você vai ter aqui uma construção, uma visão mais ampliada com a fala da Alanis, que vai ser na próxima quarta-feira, às 10 horas, aqui no dia 29 de abril, às 10 horas, nós teremos aqui a live com a Alane. No dia, qual é o dia da Dani? Dia 6. No dia 6 de maio, nós vamos ter uma outra live, que será com a Daniele Costa, psicóloga também, que ela vai falar sobre os efeitos da pós-pandemia, né? Como é que eu estou me preparando para sair dessa pandemia? Como é que a minha família vai estar preparada? Então, é um tema também extremamente relevante que nós precisamos estar bem atentos e não fique de fora de jeito nenhum dessa oportunidade que você tem de poder se conectar conosco aqui no nosso canal da SBC Grupo. E nós estamos trazendo essas falas, né, esses temas tão importantes para os nossos dias, né, para o nosso enfrentamento desse isolamento social, para amenizar os efeitos negativos dessa pandemia. Então, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua audiência. Contamos com você na próxima quarta-feira, às 10 horas, aqui no Grupo SBC, no Instagram e no Facebook da SBC. Então, beijo, muito obrigada, até quarta-feira. Pode falar assim? Pode.